Olá pessoal, eu sou Oswaldo Neto, especialista em venda de imóveis de terceiros ou imóveis prontos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês de algo que aconteceu comigo e que pode te ajudar caso você também enfrente uma situação como essa. E desde já, se você não é inscrito no canal, peço a gentileza que você se inscreva, ative o sininho de notificação. Isso ajuda para que eu possa trazer mais conteúdos, né? De modo a te ajudar aí em relação à venda de imóveis. E o assunto que eu vou trazer hoje é o seguinte: o avaliador do banco avaliou o imóvel abaixo do valor que a gente estava esperando. E agora, o que fazer? Imagine a seguinte situação: o imóvel valia 500 mil, né? E esse foi o valor de venda lá do imóvel, do respectivo imóvel. E aí, ou seja, na hora de fazer o contrato de compra e venda, a pessoa ia financiar 80%, né? Que no caso da Caixa, né? Geralmente ela financia aí 80% e a Caixa é o banco mais utilizado, por isso que eu vou usar o exemplo da Caixa. Se o imóvel valer 500 mil, se ela vai financiar 80%, é 400 mil que ela vai financiar. Então, as partes fecham um acordo, o imóvel lá no contrato de compra e venda 500 mil, o valor fechado, a pessoa dá 100 mil de sinal, né? E vai financiar 400 mil, que seria 80% de 500 mil. Acontece que, a partir do momento que dá início no financiamento, o avaliador do banco, ele avalia o imóvel por 450 e não por 500 ou mais. E aí o que acontece? A pessoa que ia financiar 80% de 500 daria 400 mil. Agora 80% de 450, que foi o valor avaliado pelo vistoriador ou avaliador lá do banco, dá 360 mil, se eu não me engano. Ou seja, vai faltar dinheiro. Ela vai financiar menos do que necessitaria para concretizar o negócio. Se isso acontecer, o que fazer, né? Aconteceu isso comigo já, né? E recente, por isso que eu resolvi até trazer esse vídeo. Já tinha acontecido comigo em outra oportunidade. No meu caso, vendi um imóvel de 570, a pessoa ia financiar 80%, só que o avaliador avaliou o imóvel por 525. Um imóvel que facilmente a avaliação dele aí é 600 mil para cima. E o avaliador avaliou ele em 525. Quais são as saídas que nós temos? Primeiro, se o avaliador avaliar abaixo e a pessoa for financiar menos, o comprador, né, que está financiando, ele tem, se ele tiver o recurso para dar em espécie, em recursos próprios, essa diferença, voltando lá para o nosso exemplo de 500 mil, e o avaliador avaliou o imóvel em 450, ou seja, 80% dá 360. Ele precisava financiar 400, é 40 mil de diferença. O comprador, se ele tiver essa diferença em recursos próprios, toca o processo do financiamento normalmente, mesmo com um valor abaixo aí de avaliação, né? Essa é a maneira mais rápida, mais fácil até de seguir com o processo do financiamento. Agora, Oswaldo, mas o comprador não tem esse dinheiro, não tem essa diferença aí. Ele já tinha programado, todo o dinheiro que ele deu, já deu no sinal, e ele não tem mais recurso próprio para dar, para suprir essa diferença do financiamento. A outra alternativa que nós temos é o seguinte: você pedir uma revisão do valor da avaliação. O sistema do banco, depois que vai um avaliador, depois que você ingressa, dá início no financiamento, geralmente em até 5 dias, vai um avaliador do banco lá no imóvel, certo? E dando um exemplo aqui para vocês, eu falo aqui de Brasília, né? A Caixa geralmente contrata aí, elas fecham com alguma empresa terceirizada para fazer essa avaliação dos imóveis. E aqui acontece muito o seguinte: vem pessoas lá de Goiânia, acho que deve ser por uma questão de custo, né? Deve ser mais barato. E aí vem pessoas, avaliadores lá de Goiânia, para avaliar imóveis aqui da Caixa
para inserir no sistema da Caixa do financiamento. Acontece que às vezes essas pessoas não conhecem bem o mercado aqui. Vem um vistoriador de outra região para avaliar um imóvel aqui da região. E também o método de avaliação usado pelo banco, por esses avaliadores, está um pouco defasado, né? Não acompanha exatamente a realidade do mercado. Então, geralmente, pode dar diferença e pode dar problema, como aconteceu. E aí, que eu fiz? Quando esse avaliador avaliou num valor menor, eu vi que tinha um problema ali. Eu perguntei à compradora se ela tinha como pagar essa diferença do valor. Ela falou que não tinha, ou seja, ela precisaria realmente financiar os 80% dos 570 mil, que foi o que aconteceu comigo. E aí, então, quando você vai dar início no processo de financiamento, lá você registra um contato que o vistoriador vai entrar em contato para marcar, agendar a visita no imóvel para ele fazer a vistoria. E eu sempre coloco meu contato, né? Não coloco o contato do proprietário justamente para eu saber quem que é esse vistoriador e para eu ter aqui agendado a pessoa que vai. Geralmente eu acompanho também e reforço, é importante isso, ó, são dicas que eu vou passar aqui para você ir lidando. Quando o vistoriador for, o avaliador do banco, você reforça o valor que foi vendido, porque geralmente 95% das vezes o vistoriador ele vai acompanhar o processo, o valor de venda do imóvel, né? Ele não quer muito complicar, mas embora aconteça de algum ou outro vistoriador avaliar por menos, como foi o caso. Então, nós avisamos ele, olha, o imóvel foi vendido por 570. Precisamos que seja esse valor, ou mais um pouco, né? Mas para que ela consiga financiar o valor para concretizar o negócio. Mas mesmo assim, o nosso digníssimo avaliador avaliou por 525. E aí o que eu fiz? Liguei para ele. O que tem que ser feito nesses casos? Você vai pedir ao seu correspondente bancário, a pessoa que está cuidando do financiamento para você, para pedir uma revisão de valor da vistoria. E aí, porque é um sistema fechado lá na Caixa, e quando o correspondente clica para pedir revisão, aí é como se diz, abre novamente esse sistema para que ele seja alterado. E aí eu liguei para o vistoriador, porque quando eu ligo e explico para ele a situação, há uma probabilidade dele tentar entender e ele fazer esse processo de revisão mais rápido e também a nosso favor. Porque se simplesmente às vezes a gente só pede revisão, mas não entra em contato com o vistoriador, isso ele pode achar que, sei lá, estão duvidando do trabalho dele, enfim. O que eu fiz? Eu liguei. Quando eu liguei para o vistoriador, a minha vontade de falar foi o seguinte: olha, seu sem noção, você fez uma avaliação de um imóvel totalmente errado. Você não tem capacidade de fazer uma avaliação. Um imóvel como esse, ele no mínimo vale 600 mil. Como que você me avalia por 525 mil? Você não tem noção, você não sabe precificar imóvel. Por que você não abandona essa profissão e dá oportunidade para outra pessoa? Essa foi minha vontade de falar. Porque quando ele faz isso, atrapalha todo o processo de financiamento, sabe? A gente está lidando com uma compra e venda de imóveis, que mexe com a emoção de muitas pessoas, tanto dos proprietários que estão vendendo, como dos compradores. Então cria uma expectativa, atrasa todo o processo do financiamento. Por quê? Porque uma pessoa avaliou errado o valor do imóvel. Minha vontade foi de fazer assim, mas eu liguei e disse o seguinte: olha, fulano, você é um avaliador experiente, eu já tinha seu contato aqui antes, né? Então provavelmente você está aí há muitos anos avaliando imóveis. Você com certeza sabe do que está fazendo. Olha, eu só queria fazer uma sugestão em relação ao imóvel que você foi no endereço tal. Não sei se você se lembra. Acontece que facilmente esse imóvel ele vale 600 mil. Eu tô aqui, nós vamos pedir, se você não se importa, o intuito dessa minha ligação, te peço até desculpa de tomar o seu tempo, é para você, se você não se importar, fazer uma revisão do valor, né? Por quê? Porque a compradora, ela não tem mais condição de arcar com essa diferença, de modo que o negócio ia ficar travado, impedido de ser prosseguido, sabe? Expectativas foram criadas.
Se você não se importa, peço a gentileza que você revise esse valor. Inclusive, quando a correspondente solicitar a revisão, eu já separei para elas alguns links de os imóveis só para você ver qual o valor do metro quadrado, que está bem acima desse que foi sugerido por você. Desculpe mais uma vez o incômodo, se você puder fazer isso, te agradeço muito. Foi isso que eu falei para ele, basicamente. Porque o que acontece? Se eu chego agredindo ou sendo grosseiro com a pessoa, o que ele vai criar? Uma resistência, né? Embora ela esteja errada, não adianta a gente falar palavras grosseiras ou sermos estúpidos com ela. Então a gente tem que ter muito controle emocional nessa hora para saber lidar com a situação. O problema foi criado, agora vamos resolver o problema. Né? Eu sou muito prático nesse sentido, não adianta também ficar lamentando, por que o cara avaliou a menos? Avaliou a menos, agora vamos resolver. Então, você lida no trato com a pessoa, isso vai facilitar para que ela faça a revisão conforme a gente precisa, para que o negócio prossiga, né? E esse vistoriador, ele fez a revisão e avaliou no valor que a gente precisava. Então foi assim que eu resolvi essa questão. Mas pode acontecer de o avaliador ainda insistir em manter o valor inicial que ele avaliou, o valor menor. E aí tem um outro passo que é tipo uma segunda instância que você pode solicitar de revisão lá no banco, né, na Caixa. E aí esse processo ele é mais demorado, mais burocrático e aí pode demandar um tempo bem maior, sabe? Eu não cheguei a precisar desse ponto, mas você tem ainda esse direito de pedir uma nova revisão, caso ele permaneça com a avaliação ainda inicial dele, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Comente aqui abaixo se você já enfrentou algum tipo de situação dessa. E nós estamos aqui para resolver. A venda de imóveis, embora a gente organize tudo, às vezes a gente depende de outras pessoas que podem surgir novidades na transação imobiliária e pode dar uma dorzinha de cabeça para a gente resolver. Mas nada que a gente não consiga dar a volta por cima. Deixe aqui seu comentário, seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse conteúdo porque outras pessoas podem precisar dessa ajuda. E espero você no próximo vídeo.